Proclamação: a troca divina. Jesus foi castigado para que nós possamos ser perdoados. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade para que nós possamos ser feitos justos e retos com a sua justiça e retidão. Jesus morreu a nossa morte para que possamos receber a sua vida. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar em bênçãos. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus sofreu a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi separado pela morte para que nós possamos ser unidos a Deus eternamente. O nosso velho homem foi morto nele para que o novo homem possa ganhar a vida em nós. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Carta de ensino, o objetivo da aprovação, de Derek Prince. Que é o homem para que cada manhã o visites e cada momento o proves. Job 7, 17 a 18. Não é esta uma revelação extraordinária? O fato que Deus nos visita cada manhã e nos prova a cada momento? A primeira vez que isto se tornou real para mim, tive de perguntar a mim mesmo: estou preparado para receber uma visita de Deus a cada manhã? Será que acordo com essa expectativa? Depois questionei-me: por que é que Deus nos prova? Qual é o seu objetivo? O dicionário Collins da língua inglesa dá-nos uma definição interessante do verbo provar: averiguar o mérito de uma pessoa, através da sujeição a certos testes. Deus não nos põe à prova porque está zangado conosco ou porque nos quer reprimir. Pelo contrário, a aprovação é uma marca do favor de Deus. Ele põe-nos à prova porque quer estabelecer o nosso valor. Um joalheiro irá sujeitar o ouro ou a prata a certos testes. Ele faz isso porque esses metais são valiosos. Ele não se dá o trabalho de testar metais vis como o ferro ou o estanho. No mundo dos patriarcas, existia um homem de uma justiça invulgar. O seu nome era Job. Deus orgulhava-se de Job. Ele até vangloriou-se dele a Satanás. Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Job 1:8. Caracteristicamente, a resposta de Satanás foi a de atribuir a Job uma motivação egoísta. Ele só te serve por causa do que pode obter de ti. Como resposta a isto, Deus permitiu que Satanás testasse Job. Primeiro, ele permitiu que Satanás destruísse tudo o que pertencia a Job: os seus bens, os seus servos e os seus filhos. Depois, Deus também autorizou que Satanás tocasse no corpo de Job para o afligir com chagas da cabeça aos pés. Mas ele não permitiu que Satanás tirasse a vida de Job. Job reconheceu que Deus o estava a pôr à prova. Provando-me, ele disse. Disse ele: sairei como ouro. Job 23:10. Ou seja, ouro que foi refinado pelo fogo. Isto deu-lhe forças para aguentar. Ele clamou na agonia da sua alma, mas nunca desistiu. Tipicamente, Elifaz e os outros dois amigos religiosos de Job concluíram que os sofrimentos de Job se deviam aos pecados que ele tinha cometido e proferiram todo tipo de acusações terríveis contra ele. No entanto, no fim, Deus justificou Job e repreendeu os seus amigos. Ele disse a Elifaz: não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Jó 42:7. Abraão era outro homem justo que foi sujeito a provações rigorosas, até o ponto de lhe ser exigido que oferecesse o seu filho a Deus em holocausto. Abraão foi sujeito a testes especiais porque tinha um destino especial.
tornar-se o pai do povo escolhido de Deus, tanto judeus como cristãos. Deus aplica testes especiais para aqueles para quem tem propósitos especiais. Deus aplica testes especiais àqueles para quem tem propósitos especiais. O Novo Testamento avisa-nos claramente que, enquanto cristãos, devemos esperar ser submetidos a provações. Pedro compara a nossa fé ao ouro, cuja genuinidade tem de ser testada pelo fogo. 1 Pedro 1,7. Tiago diz-nos que devemos responder com gozo às provações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência, perseverança. Tenha, porém, a paciência, perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1, 2-4. Tanto a Ruth como eu tivemos em diferentes ocasiões de nos arrepender e pedir o perdão de Deus por não termos respondido corretamente a algumas das nossas provações. Não as entendemos como motivo de grande gozo. Para além disto, Tiago utiliza Jobe como exemplo de como devemos responder às provações. Ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tiago 5,11. Provação ou correção. É fundamental que aprendamos a distinguir entre a aprovação de Deus e o seu castigo, correção. Muitas pessoas parecem presumir que assim que se tornam cristãos, ficam isentas do castigo da correção de Deus, especialmente se já são crentes há algum tempo. No entanto, esta atitude não tem qualquer base nas Escrituras. Para esse tipo de crentes, a carta aos Hebreus apresenta um poderoso aviso. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaias quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus 12, 5-8. Nesse contexto, Deus convenceu-me de algo através do exemplo do seu relacionamento com Moisés. Moisés tinha 80 anos quando o Senhor o encarregou de regressar ao Egito para livrar Israel da sua escravidão. Contudo, quando Moisés de fato estava a regressar para o Egito, o Senhor encontrou-se com ele e procurou matá-lo. Êxodo 4, 24-26. Por quê? Por causa da sua desobediência. Moisés não tinha cumprido a aliança da circuncisão que o Senhor tinha feito com Abraão e os seus descendentes. Gênesis 17, 9-14. Só quando Moisés se arrependeu e circundou seu filho é que o Senhor poupou a vida de Moisés e permitiu que ele prosseguisse o seu caminho. Deus preferia matar Moisés do que permitir que ele continuasse a sua missão em desobediência. A sua posição de líder não o dispensou da disciplina de Deus, mas atribuiu-lhe ainda mais responsabilidade. Uma posição de liderança não o dispensa da disciplina, mas dá-lhe mais responsabilidade. Essa passagem tem uma aplicação pessoal na minha vida, agora que tenho 82 anos. Não posso esperar completar a missão que me foi dada por Deus se houver espaço para a desobediência na minha vida. Quando estamos sob a autoridade de Deus, temos de humilhar-nos diante dele e orar a oração de Davi no Salmo 139, 23-24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. NVI. Se com sinceridade dermos permissão ao Senhor para sondar os nossos corações, e se Ele não colocar o seu dedo em alguma coisa que o ofende, poderemos concluir que estamos debaixo da aprovação de Deus e não da sua correção. Aquilo que Deus revela irá determinar como iremos responder. A nossa resposta à correção deve ser arrependimento.
A nossa resposta à provação deve ser perseverança. Mas se insistirmos em tentar perseverar quando devemos arrepender-nos, somos culpados de teimosia e insensibilidade. A resposta à correção é arrependimento. A resposta à provação é perseverança. O que é que Deus procura? As questões básicas sobre pecado ou justiça são definidas na tentação original de Satanás a Adão e Eva. O seu título grego, diabolos, em português diabo, significa difamador. Difamar alguém, que significa difamar ou caluniar o seu caráter. Essa é a principal atividade de Satanás. Primeiro que tudo, Satanás difama o caráter do próprio Deus. Daí a pergunta que coloca Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Satanás insinuou que Deus era um déspota, arbitrário, injusto e pouco afetuoso. Deus estava a impedir o acesso de Adão e Eva a uma forma superior de conhecimento, a qual poderiam alcançar se provassem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O objetivo de Satanás era debilitar sua confiança na bondade de Deus, quando, na verdade, Deus já os tinha agraciado com tudo o que era bom, belo e agradável. A partir da falta de confiança na bondade de Deus, Adão e Eva deixaram de crer na palavra de Deus e daí passaram para um ato de desobediência. Houve 3 níveis na sua queda: desconfiança, incredulidade e desobediência. Pela fé em Cristo, Deus providenciou uma redenção que inverte o processo descendente da queda. Ela substitui a incredulidade pela fé, a desobediência pela obediência e a desconfiança pela confiança. O primeiro passo é a fé, que conduz à obediência. Mas o processo não está completo até que a fé se tenha desenvolvido em confiança. Qual é a diferença entre fé e confiança? Uma resposta não teológica seria: fé é um ato, confiança é uma atitude. Foi Smith Wolf que realçou continuamente que fé é um ato. O Salmo 37,5 proporciona uma ilustração clara da diferença entre fé enquanto ato e confiança enquanto atitude. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega descreve um ato único de fé. Confia descreve uma atitude contínua que se segue ao ato inicial de entregar. Depois disso, Deus assume o comando. Ele tudo fará. Uma ilustração simples seria de fazer um depósito numa conta poupança. Entrega o dinheiro ao caixa do banco e recebe um recibo. Isso é entregar. Depois disso, não ficas acordado a noite inteira a pensar: será que o banco está realmente a cuidar do meu dinheiro? Será que eu vou receber os juros que me devem? Limita-se a guardar o recibo num lugar seguro e a dormir descansadamente. Isso é confiança. Muitos cristãos dão o primeiro passo, um ato de fé, mas depois não mantêm uma atitude de confiança. Estranhamente, para muitos de nós, é mais fácil confiar num banco terreno do que confiar em Deus que está no céu. Fé é um ato, confiança é uma atitude. Um dos objetivos principais das provações de Deus é produzir em nós confiança. E isto revelou ser verdade para Job. No meio de todas as suas tribulações, ele afirmou: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Job 13,15. Para além disso, a confiança permitiu a Job levantar momentaneamente os seus olhos acima do reino temporal e vislumbrar a eternidade e a ressurreição. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins, o meu coração, se consomem no meu interior. Jó 19, 25-27. Por que é que a confiança é tão importante? Porque ela revela a nossa estima pelo caráter de Deus. Quando Adão e Eva cederam à tentação de Satanás, as suas ações falaram mais alto do que qualquer palavra que tivessem proferido. Eles estavam, pelos seus atos, a dizer: Deus não é justo nem afetuoso. Ele não nos trata com justiça. Não podemos confiar nele. A nossa salvação do pecado só fica completa quando os efeitos da queda tiverem sido desfeitos
e quando for produzida em nós essa qualidade de confiança. Isso pode significar que necessitamos de passar por muitos testes. É importante que nunca percamos de vista a finalidade do objetivo de Deus: produzir em nós uma confiança inabalável na sua absoluta fidelidade. O próprio Jesus proporcionou-nos o exemplo supremo da confiança. No cumprimento do plano de seu Pai, ele foi entregue a homens iníquos, cruéis e ímpios. Eles zombaram dele, cuspiram-lhe, açoitaram-no, despiram-no e pregaram-no na cruz. Ele acabou por clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 4, 6. No entanto, em tudo isso a sua confiança na fidelidade do seu Pai nunca foi abalada. No seu último suspiro, ele entregou seu espírito nas mãos do Pai. Como é que reagimos quando clamamos a Deus e Ele parece não nos responder? Será que ainda podemos confiar na sua fidelidade? Lembre-se, Deus está mais preocupado com o seu caráter do que com as suas proezas. As coisas que conseguimos realizar só têm importância no reino temporal. O caráter é eterno. Ele determina aquilo que seremos para toda a eternidade. Deus está mais preocupado com o seu caráter do que com as suas proezas. Deus não irá permitir que sejamos provados para além das nossas forças. Ele não irá esperar de nós aquilo que exigiu de Jesus e talvez nem o que ele exigiu de Job. Todas as provações a que somos sujeitos são concebidas para moldar o nosso caráter, até sermos em Cristo tudo aquilo que Deus nos criou para sermos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago 1,12. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.